Convido a todos para abrirem vossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5. Eu queria ler apenas um versículo, que é o último versículo, versículo 21. É um dos menores versículos da Bíblia. 1 João 5, 21, que diz assim: Filhos, guardem-se dos falsos deuses. Em outras versões, diz: Filhos ou filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? Aí, ó, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. É um texto curto e o apóstolo João fecha a sua carta com esse versículo, né? Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se nós pararmos para pensar, no contexto de João ali, ele está escrevendo para crentes, para seguidores do Messias Yeshua. Então, qual o porquê desta advertência? Guardai-vos dos ídolos, guardai-vos dos falsos deuses. Parece não fazer muito sentido. Mas quando nós aprofundamos no texto, nós vamos descobrir que existem várias formas de nós, vários engodos, várias armadilhas para que a gente encaia no erro de idolatria, de sermos contaminados com os ídolos. E, e o tema proposto hoje, né, que é falar sobre o Deus Janus, é uma dessas formas que o diabo, que Satanás, desenvolveu desde os primórdios para contaminar os filhos. Existem várias formas de nós sermos contaminados com os ídolos. A, a alimentação é uma forma. A vestimenta é outra forma. Adotar algumas práticas que têm a sua origem com um falso Deus é uma forma. E a famosa virada de ano, a comemoração do ano novo, é uma forma. Então, é sobre isso que eu gostaria de tratar hoje aqui. Sobre os costumes da virada de ano, que tem a sua origem no falso Deus romano, chamado Jano ou Janus. Nós vamos encontrar essas duas terminologias aí. Eu não sei se todos os irmãos atentaram para o busto
que a irmã Camila usou no pôster, depois eu queria que todos os irmãos dessem mais uma olhada no busto, na imagem do Deus Janus, que a nossa irmã Camila brilhantemente colocou lá no pôster. Aquela ali é uma representação do Deus Janus, que é um Deus de duas faces. Uma face é voltada para trás, simbolizando o passado, e a outra para frente, simbolizando o futuro. E na representação nós vemos uma face jovem e outra e há uma outra face velha, idosa. O deus Janus é o deus romano dos portais. É o deus dos portais. É o deus da passagem. Essas duas faces aí, uma voltada para trás e a outra voltada para frente, simboliza o que ele representa. Ele, na cultura pagã, ele representa o momento exato da passagem do que foi para o que virá. Exatamente como em vários lugares são feitos hoje, até mesmo dentro de congregações, de igrejas. É feita toda aquela contagem e aí se comemora uma passagem. E Janus representa justamente o momento exato da passagem do que foi para o que virá. E eu marquei esse estudo principalmente para a gente ter em mente fatos históricos, porque pouca gente sabe, ou algumas pessoas não sabem, que a contagem do ano, ou o chamado Ano Novo, nem sempre iniciou no 1º de janeiro. Esse é o primeiro ponto que nós temos que colocar. Então, nós não podemos dar tanta ênfase em algo que foi posterior. Nós não podemos dar tanta ênfase em algo que é posterior e foi tributado e devotado a um falso deus, chamado Janus. Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com os irmãos aqui é justamente esse. Nem sempre o calendário, a contagem do ano, iniciou com 1º de janeiro. Esse é o primeiro ponto que tem que estar fixado na mente de cada um de nós. Segundo ponto existem vários tipos de calendários. Se você for fazer uma contagem, são 40 calendários que existem no mundo hoje. Então, ponto importante: nem todo mundo faz a sua contagem iniciando com o 1º de janeiro. Porque quando nós vamos para um exemplo, hoje, né, nós falamos aí dos 40 calendários. Por exemplo, nós temos o calendário chinês,
que tem seu início ali entre janeiro e fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. Nós temos o que é mais comum para nós, o calendário judaico, que vai ter o início do ano entre setembro e outubro. Nós temos o calendário muçulmano, julho, agosto. Nós temos o calendário tailandês. Então, nós temos vários tipos de calendários que fazem a contagem dos seus anos de forma diferente. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante que a gente tem que salientar aqui, que nos primórdios, os primeiros povos que começaram a fazer a contagem dos anos, e aí eu tenho que destacar os babilônicos. Por que eu tenho que destacar eles? Porque eles que começaram com essa celebração do Ano Novo. Mas existiam os sumérios que já faziam a contagem dos anos. Nós depois tivemos egípcios, persas, fenícios, todos eles que iniciaram a contagem dos anos. E um ponto importantíssimo que nós temos que salientar é o quê? Que o início do ano contado pelos babilônicos, egípcios, persas, fenícios, eles sempre iniciavam os seus calendários no surgimento da lua nova, que marcava o início da primavera. Isso é importante da gente anotar e a gente ter esse conhecimento. Então, o calendário deles era o lunar, por exemplo, dos babilônicos, lunar. O início do ano deles era 19 de março. Os egípcios já usavam um calendário solar, mas os egípcios, persas, fenícios, eles começavam a sua contagem também na primavera. Esses no dia 23 de março. Ou seja, os povos antigos, nos primórdios, o ano novo, a contagem do ano, sempre começou em março. Março, no início da primavera. Essa é a contagem original. Então, irmãos, nem sempre, não foi desde o princípio que o calendário iniciava no 1º de janeiro. Nem todo mundo tem esse conhecimento, não se ateve a esse detalhe, às vezes nunca pesquisou sobre o início dos calendários, como que era a contagem, né, dos anos. Mas como o irmão Paulo pontuou aí, quem mudou a contagem do ano de março para 1º de janeiro foi o Império Romano, foi o Império Romano, através do imperador Júlio César. Daí, no ano 46 a.C., anote essa data. Então, 1º de janeiro começou
com o Império Romano, no auge do Império Romano, com a criação, né? O calendário teve, não foi ele que criou, né? Não foi Júlio César, mas em homenagem ao imperador da época, Júlio César, o calendário passou a ser chamado calendário juliano, em 46 antes de Cristo, ok? E aí, de março, o ano novo, ele iniciava ali finalzinho de março e abril, início de abril, passou agora a 1º de janeiro. E, irmão Paulo, estudando sobre isso, eu descobri que a origem do 1º de abril, né, que é o dia da mentira, é em homenagem a essa mudança do calendário. Porque muitos povos ainda continuavam a contar o início dos seus anos em março. E aí falou, esse calendário aí de 1º de janeiro, isso não passa do 1º de abril, isso aí é uma mentira. Então, foi o calendário juliano, Júlio César, que decretou, né, a mudança da contagem de março para o 1º de janeiro. E aí, outro ponto muito interessante foi o quê? Com a queda do Império Romano, isso aí no século V, e a Igreja Católica ganhando poder, o calendário voltou para dia 25 de março. E aí, a Igreja retrocede aí no calendário. Por que que a Igreja Católica, na época, no século V ali, quando ela ganha força e há a queda do Império Romano? Porque a Igreja Católica, ironicamente, naquela época, julgava 1º de janeiro uma data pagã. Anote isso aí. Isso é importante. Então, no século V, a contagem do calendário volta de novo para o dia 25 de março, porque a igreja considerava 1º de janeiro uma data pagã. Só que no século XVI, aí mais de 10 séculos depois, o Papa Gregório XIII introduziu o calendário que ganhou o nome dele, o gregoriano, e restabeleceu o 1º de janeiro. Na data precisa, 1582. Então, em 1582, voltamos a fazer a contagem dos anos a partir de 1º de janeiro. Aí já não era pagão mais. Aí a igreja não considerava pagão mais comemorar e iniciar o ano no 1º de janeiro. E uma coisa importante, irmãos, é o quê? Por que que o primeiro mês chama-se janeiro? Homenagem ao deus Janus. Deus Jano, ou Janus, né? Em homenagem a ele. Então, o nosso mês aí de janeiro é homenagem a essa divindade aí de duas cabeças, de duas faces. Né? Duas cabeças não, duas faces. Fevereiro, da mesma forma, em homenagem à deusa da purificação. O fevereiro vem da palavra febre também, porque o nosso corpo, quando está se purificando de vírus, de bactérias, de impureza, existe o estado febril, a febre,
É uma forma do corpo se purificar, por isso, fevereiro. Só que esses 2 meses, eles eram os últimos, e não o primeiro. Em português, preservou muito isso. Na nossa própria contagem dos dias da semana e até mesmo dos meses, preservou-se muito. Por exemplo, julho foi homenagem a Júlio César. Agosto foi homenagem a Augusto César, outro imperador, né? Mas aí nós temos depois setembro, que vem de 7, outubro, que vem de 8, novembro, que vem de 9, dezembro, que vem de 10. Porque nos primórdios, a contagem dos anos também eram de 10 meses. Então, houve esse acréscimo de mais 2 meses. Né? Alguns povos contavam 10, outros contavam 12 meses. Então, janeiro e fevereiro ficavam por último. E aí foi transportado para os primeiros meses do ano. Tanto que fevereiro, ele era o último, por isso que fevereiro não tinha 30 dias, porque ele era o último mês do ano. Ele era ali só para completar e reajustar a contagem do tempo. Então, muita gente não sabe disso. Então, por que eu estou trazendo essa informação? É a título de curiosidade. Porque nem sempre a contagem dos anos, nem sempre o nosso calendário começou com 1º de janeiro. Então, esse frenesi aí, essa coisa de virada de ano, essa febre de virada de ano, não tem nada a ver com Bíblia. O calendário que nós temos hoje é humano, e o calendário que nós temos hoje, como nós vimos aí, tem muita influência pagã. Então, 1º de janeiro aí, a virada acontecer de dezembro para janeiro é homenagem ao deus Janus. E como é que esse deus era adorado? Com orgias, com prostituição. O que a gente vê muito, não falo no meio religioso, mas nas casas, em praias, em festas, a virada de ano. Ela é marcada por orgias. Ela é marcada por orgias. Então, a gente precisa de entender e, junto com o conhecimento, sair fora desse calendário. É claro que o nosso calendário é o gregoriano, nós que vivemos no Ocidente, o nosso calendário é o gregoriano. Então, o nosso ano civil começa, sim, 1º de janeiro. Tá? A contagem do nosso ano civil é 1º de janeiro. Mas nada além disso. Ele não tem relevância religiosa nenhuma sobre a nossa vida. Porque o calendário, principalmente esta casa, a comunidade, ela segue o calendário bíblico. O nosso norte são as festas bíblicas. Tanto que o calendário de Deus, ele também se inicia ali entre março e abril. Eu sempre digo nos meus ensinos que a primeira coisa que Deus deu ao seu povo, ao povo de Israel, ao sair do Egito, foi um calendário. Foi a primeira coisa, nem foi a Torá. A primeira coisa que o Eterno deu ao povo dele, quando saiu do Egito, foi um calendário. Êxodo 12. E este vos será o primeiro dia do mês.
A Páscoa, a Páscoa. A Páscoa que é a nossa verdadeira passagem. E não dia 31 para 1º de janeiro. Isso é a passagem do Deus Janus. Eu não tenho nada a ver com Deus Janus. A minha passagem é Pessah. Passagem da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do pecado para uma vida de santidade, de uma vida sem Deus para uma vida com Deus, de uma vida sem propósito para uma vida com propósito. Essa é a minha passagem. Essa é a passagem da comunidade. É essa passagem que nos importa. Amém, irmãos? Não é, na sua congregação não tem o culto da virada, não, né? O culto da passagem. E aí essa casa tem que estar apta a responder. Não, meu filho, a nossa passagem já foi há muito tempo. A nossa passagem foi em março. A nossa passagem foi em abril, dependendo do calendário, né, que é luno solar. Aí tem a variação de data. O Rafa gostou aí, mas é isso, Rafa. A nossa passagem é outra, né? Ah, onde que vocês vão passar o Réveillon? Ah, eu não tenho nada a ver com francês, não, gente. Réveillon vem do verbete, né? É um verbo que vem do francês que significa despertar. Nós já despertamos há muito tempo, com Yeshua falando conosco, né? Nós tomamos posse da palavra, desperta tu que dormes. Nós já nos despertamos já da morte espiritual há muito tempo. Então, isso é importante, irmãos, a gente salientar isso, tá? Só explicar, né, por que janeiro se chama janeiro em homenagem ao deus Janus. Essa passagem, né, do 31 de dezembro para 1º de janeiro tem a sua influência no paganismo. Então, quando você for perguntado, por que na sua igreja não tem culto da virada? Hoje, agora você sabe. Nós seguimos um outro calendário religioso, sem influência pagã. Consideramos, sim, 1º de janeiro como nosso ano civil, por causa de Gregório, por causa do calendário gregoriano. Nada mais, nada além do que isso. Porque no mais é superstição. E Deus não está presente na superstição. É aqui que muita gente está sendo pega. Você vai ver cristão vestir de branco em culto de virada. Gente, olha o conselho do apóstolo João. Filhinhos, guardem-se dos falsos ídolos. Crente vestindo de branco em virada de ano, em culto de passagem. Sabe, irmãos, aonde que surgiu o costume de usar roupa branca em viragem de 31 para dia 1º de janeiro? Foi na Umbanda, meus irmãos, foi no Candomblé. Aqui no Brasil foi em 1970. Em 1970 que surgiu, nos anos 70, é que surgiu o costume, através do candomblé, de usar roupa branca na virada de ano. Aí vem esse povo sem pastor, sem liderança, sem instrução. E aí está lá vestido de roupa branca na igreja. Isso é superstição, isso é misticismo, isso é sincretismo religioso. Eu tenho que usar roupa amarela que eu quero atrair dinheiro, prosperidade. Roupa branca para eu ter um ano de paz. Eu vou usar uma cueca vermelha, uma calcinha vermelha porque eu quero ser feliz no amor. Meu irmão, me ajuda.
Superstição. Então, a gente tem que sair fora disso. Nós não temos nada com esse mundo. Nada. Negócio de vestir roupa no dia 1º de janeiro, isso não vai determinar nada na nossa vida. Nada. Isso é origem pagã. Um alerta aqui para os que na virada do ano vão aproveitar o feriado e ir para a praia. Cuidado com esse negócio de pular ondinha, tá? Pular 7 ondinha. Costume do candomblé. Esse dia a água está infestada de oferendas. E se o crente não tiver revestido, pega, tomba. Ó, Então para de ficar pulando ondinha, crente pulando ondinha e filmando e postando. Sincretismo religioso, superstição, não sabe nem a origem das coisas. É o que a palavra diz: o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. O povo está sem liderança, o povo está sem pastor, está preocupado com outras coisas, ao invés de instruir na verdade. Eu quero finalizar aqui com outro texto forte da palavra do Senhor. Igual outras superstições, comida. Comida. Ah, eu tenho que comer romã para ter dinheiro, eu tenho que comer lentilha no 1º de janeiro. Meu irmão, isso é idolatria. Palavra de 1 João capítulo 5, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O povo de Deus está sendo contaminado por costumes pagãos. Irmãos, eu não sou radical. Veio até a pergunta aqui, mas eu não consegui ler. Eu não sou radical quanto ao culto da virada, tá? É válido a pessoa ir lá no culto e passar a virada de ano de joelhos, consagrando aquele ano ao Senhor. Isso é válido. Isso é válido. Já que ele está ali, né? Já que existe o culto, ele está ali para adorar a Deus, o Deus verdadeiro, não Deus de anos. Ele vai dobrar o seu joelho, consagrar o novo ano que vai iniciar na presença do Senhor. Mas o que eu vejo, irmãos, com esses 18 anos de fé, é que isso é mero ritual, mera tradição. Passa o ano, vira o ano de joelhos, mas passa um ano inteiro sem dobrar o joelho. Não adianta nada. Faz promessas para Deus na virada do ano e passa o ano inteiro descumprindo a promessa que fez. E aí peca. E aí fere a palavra. Porque o sábio Salomão, ele aconselhou em Eclesiastes: não precipite a tua boca diante do Eterno para prometer nada. É outro costume tolo que foi adotado. Ficar fazendo promessa no ano que inicia. Nós temos que falar menos e fazer mais. Não significa que passou-se a virada do ano de joelho, que o ano inteiro está consagrado ali. Isso é superstição. E a gente tem que sair fora disso. A gente tem que sair fora disso. Então, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Então, irmãos, resumo da ópera é esse. Quando vocês forem questionados, existem mais de 40 calendários. O início do ano nem sempre foi 1º de janeiro.
Essa mudança foi totalmente humana. O calendário divino é outro. E o mês de janeiro foi em homenagem ao deus Janus. A virada do ano, no dia 1º de janeiro, é em homenagem ao deus Janus. Tá? É o dia que existe muita orgia. É o dia que as trevas tripudiam, né? Vai lá nas praias, vai ver como é que é o 1º de janeiro na praia. Oferendas e oferendas a demônios. Então, o povo de Deus precisa acordar. Desde o ano 70, 1970, no Brasil, o candomblé inaugurou aí usar roupa branca no dia 1º de janeiro. E tal o povo de Deus vestindo branco 1º de janeiro. Superstições e mais superstições. E aí fere a palavra de Deus, e aí a gente cai na contaminação dos ídolos que impede a salvação e a vida eterna. É claro que nós vamos encontrar N pastores falando, nada disso, isso aí não tem nada a ver, gente. Tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí, antes de passar a palavra para os irmãos, sei que os irmãos estão ansiosos aí para participar, eu quero ler ainda a carta do apóstolo João, primeira carta de João, capítulo 4. 1 João 4, versículo 4. Filhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Portanto, ensinam os conceitos do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Dessa forma, distinguimos o espírito da verdade do espírito do erro. Amém? Shalom, shalom a todos.